Deus abençoe, meus amados. Em Josué capítulo 1, verso 2, Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois, agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, à terra que eu dou aos filhos de Israel. Terminou o ministério. Quando Deus operou através de Moisés, parecia não ter mais nenhum homem. A gente olha na Bíblia e vê que tudo foi feito através de Moisés. Não parecia que futuramente haveria uma decadência no povo e Deus levantaria um outro homem, que Moisés, no seu trabalho, que um dia glorificou a si mesmo, Deus disse que ele não levaria este povo até Canaã. E quando eles saíram do Egito, era ele. E chegou a um ponto que ele não pôde levar o povo. Agora, nós aprendemos através do profeta tudo pelos tipos, que Moisés tipifica Cristo e Josué o Espírito Santo. E que Jesus não poderia levar o povo até o Pentecostes. Teria que outro, que é o Espírito Santo, descer sobre a igreja. Cada um de nós dependemos de ter esta luz do Evangelho. Se nós perdemos contato com esta luz, nós perdemos a mensagem, perdemos a palavra e não podemos, de maneira alguma, chegar onde precisamos chegar. E então o ministério termina e você nem percebe. O ministério de Moisés estava terminando e Deus tinha um outro para poder levar esta mensagem, este povo, até Canaã. Não podia ser Moisés, tinha que ser Josué. Mesmo que a promessa no Egito, quando Deus deu para Moisés, era que ele levaria este povo. Mas pela desobediência do povo, nem o povo foi. O povo desobedeceu a Deus, falhou com Deus e não pôde ir também. Os filhos deles, os filhos dos que saíram do Egito, foi que entrou. Mas aqueles velhos crentes não puderam entrar. Sempre Deus trata desta forma. A pessoa acha que é alguma coisa e que Deus operou através deles, mas o que eles serviram para fazer? Denominações no deserto. Datã, Abirão, Coré, sempre estava influenciando o povo contra Moisés. Eles não eram eleitos,
Eram 3 ministros que não tinham eleição. Sempre aparecem alguns ministros que não têm eleição para influenciar o povo contra o profeta. Foi isso que eles fizeram. Mas eles pereceram, porque Deus cumpre sua palavra. Eles quiseram atrapalhar Moisés e Deus os destruiu. Logo Acã quis atrapalhar Josué, Deus o destruiu com sua família, sua casa. Tem hora que você é destruído com seu ministério, destruído com sua igreja, porque você faz algo contrário à vontade, à palavra de Deus. Como você quer chegar lá, se tem um homem na dianteira e você quer ser também. Como tinha Moisés, e Datã, Coré e Abirão queria também. Agora Deus tem este homem Josué, e me aparece um outro que tinha tirado coisas que não podia tirar de Jericó. A capa babilônica, a cunha de ouro. Eles estão sempre ligados a isto, a doutrinas e dinheiro. É o que estão ligados. E este espírito teve que morrer também naqueles dias para que Josué pudesse entrar em paz com os filhos dos antigos que saíram, entrar em Canaã. Então o ministério morre e Deus tem um outro ministério. Eu sei que as pessoas nunca vão entender isso, principalmente nós, que viemos do ministério do irmão Branham. É difícil entender que depois do irmão Branham teria a esposa, e a esposa é João. E nós estamos aí na expectativa de João, esses anos todos, desde 63. Mas o que acontece? Esse período deu para que nesse deserto de 63 a 2000, aqueles velhos crentes do irmão Branham morressem no deserto. E aí os filhos deles é que vão entrar. E quais filhos? Muitos poucos filhos que irão entrar nesse tempo final. Porque eles nunca percebem a manifestação de Deus falando algo e depois trazendo luz sobre aquele algo. Vamos ao Senhor Jesus. Qualquer um podia ver, é o final do ministério de Cristo, e ele não podia fazer mais nada. Ele morreu. Ele fez tudo. O que queremos que Jesus faça se ele fez tudo? O que queremos mais se ele fez tudo? Tudo foi feito. Toda a nossa salvação, nosso perdão, nossa cura, nossa libertação, nossa vida eterna. Ele deu tudo para nós. Seu trabalho, sua morte, foi para trazer todas as bênçãos para nós. E como crer que poderia vir algo maior? Mas foi Jesus mesmo quem falou que ele não podia entregar tudo para aquele povo, aqueles discípulos, naqueles dias, porque vocês não podem suportar. Mas quando vier o outro Consolador, o Espírito de verdade, ele vai fazer isso. Então era o trabalho do Josué, Jesus parando, terminando o seu ministério, e o trabalho do Josué, Espírito Santo, completando, dando poder à igreja. Você notou que Jesus não doutrinou a igreja. Jesus salvou, mostrou milagres, maravilhas, mas ele não doutrinou a igreja. Você vê o que o Espírito Santo fez? Doutrinou a igreja. Posicionou a igreja. Mostrou os dons para a igreja e ordenou os dons da forma correta. Mas foi na era do Espírito Santo.
não no tempo de Jesus, porque no tempo de Jesus ele tinha cumprido seu ministério e morreu. Aí vem o Espírito Santo e faz esta parte tão importante que nós não tínhamos um batismo em nome de Jesus Cristo se Pedro não realizasse. Nós não temos nos evangelhos, certo? Não temos doutrina para a mulher ficar calada na igreja no tempo de Jesus, mas sim no tempo do Espírito Santo, no tempo de Paulo, e assim por diante. São coisas que teriam que vir, que Jesus disse: eu não posso fazer isso, vocês não podem suportar, mas quando vier o Espírito Santo, ele vai tratar dentro de você, eu trato externamente com vocês. Mas quando o Espírito Santo, que era ele mesmo em forma de Espírito, porque não era um outro, não era uma terceira pessoa, era ele mesmo, Cristo, em forma de Espírito, vindo não para estar com eles, mas para estar neles. Ele cumpriu esse ministério. Agora, Jesus cumpriu o ministério e deixou ainda parte para que viesse o cumprimento nos últimos dias. Olha, Jesus cumpriu e diz que logo viria o Espírito Santo e faria mais, e fez. Aí Jesus disse: Elias virá primeiro. João Batista já tinha morrido. Olha São Mateus 17:11. Então, ele diz: Elias virá primeiro. Mais mensagem, mais luz que ele estava lançando para o povo que ia acontecer. E que aquele ministério do Espírito Santo finalizaria outra vez com a manifestação de Deus em carne. Assim como o ministério da lei finalizou com a manifestação de Deus em carne. Teria que vir agora no entardecer um ministério que também chegaria ao seu fim no entardecer, que era Deus em carne. Deus estava operando através de seu profeta. E o que não pôde ser dito no tempo das eras, foi dito no tempo do irmão Branham, no tempo da voz do sétimo anjo. Mas quando aquele ministério da graça acabou, quando o Cordeiro saiu do trono, leia os selos, como o irmão Branham falou para nós lermos. Leia os selos para você ver, porque ali é que ele começa a trazer mais luz no assunto de que a obra da graça mediadora havia cessado e agora o Cordeiro não estava mais no trono, mas já tinha tomado o livro e descido no Monte Pôr do Sol. E não parou no Monte Pôr do Sol, ele desceu, ele pisou no mar e pisou na terra. Isto é, ele se manifestou entre gentes e em carne humana. Quando isso aconteceu, foi exatamente poucos dias antes da revelação dos selos no tabernáculo Branham. Mas o irmão Branham diz que os selos foram abertos na montanha. É isso que ele informa, porque foi quando Deus veio com o livro aberto, o anjo forte veio com o livro aberto e deu para ele. Livro aberto é 7 selos abertos, você não pode ter 6 selos abertos e não ter o 7º, porque é o 7º que é incumbido de revelar todo o mistério de Deus. Então o mistério de Deus já foi revelado. Não tem mais ninguém para poder abrir o livro para nós. Não tem mais ninguém para revelar o livro para nós. Não tem, foi o William Branham. Foi o último. Ninguém pode fazer nada. Agora que o William Branham também mostrou que ele não podia e que logo isso manifestaria, ele disse. Ele disse que Deus disse para ele: não diga a ninguém o que era a terceira puxada. Se Deus disse para ele não dizer a ninguém, é porque alguém depois dele teria que dizer. E essa é a obra do Espírito Santo. O ministério terminou. Irmão Branham não terminou seu ministério sem revelar 7º selo, sem a vinda do Senhor. Não, foi tudo revelado. O Senhor veio. Se você ler a mensagem dele, de 63 em diante, você vai notar que Jesus veio.
isto era, o Filho do Homem. O que está faltando agora é o arrebatamento, é a igreja subir. Não é ele vir, é a igreja subir. É sermos arrebatados agora. Depois do ministério do sétimo anjo, Apocalipse 10, de 1 a 7, é um corpo, é um ministério. E quando aquilo termina, porque cumpriu. Quando Jesus morreu no Calvário, porque cumpriu. Ele foi sepultado, ressuscitou para nossa justificação. E agora, quando o irmão Branham pregou os selos, seu ministério cumpriu. Não tem mais ministério para o irmão Branham. Ele já cumpriu. Como não tinha mais ministério para Jesus, ele tinha cumprido. O Espírito Santo veio fazer o que Jesus não podia. William Branham veio fazer o que Jesus diz que não podia ser feito durante as eras, mas nos dias da voz do sétimo anjo, quando ele tocar a sua trombeta, cumprir-se-á o segredo de Deus, conforme anunciou aos profetas seus servos. Apocalipse 10, 7. É promessa de Jesus. Você não crê porque você não é de Jesus. Você só fala em Jesus. É como os denominacionais, eles falam em Jesus. Quando você mostra para eles o batismo em nome de Jesus Cristo, eles não crêem. Então hoje o povo fala em Branham, mas quando você fala para eles o novo nome é Branham, eles enraivecem e eles não querem nem te ouvir mais. Eles dizem para suas congregações: não escute aquele homem. Era o mesmo que fizeram com Jesus, fizeram com os apóstolos, fizeram com o irmão Branham. Está fazendo a mesma coisa que estamos mostrando este ministério, quem sabe até que João manifeste. E quando João manifestar, ele não vai poder pisar nestas coisas, deixando-as de lado. Ele vai ter que tomar estas coisas e mostrar tudo isso para nós, porque o ministério do sétimo anjo terminou. Ficamos com a mensagem dele. Como o ministério de Jesus terminou, ficamos com os evangelhos. O ministério dos apóstolos terminaram, ficamos com as cartas dos apóstolos. E aí começou a manifestação das 7 eras da igreja. E cada homem terminou seu ministério. Paulo, Irineu, Martim, Columba, Lutero, Wesley, eles terminaram o seu ministério. Cada um fez o que tinha de ser feito no seu dia. William Branham, o sétimo anjo, terminou seu ministério. Revelou os 7 selos, revelou os 7 trovões, revelou novo nome. Ele diz tão claro, Branham quer dizer perfeito, perfeição. Ele diz tão claro, HM faz parte do nome de Deus. Você não crê? Porque você não é dele. Se você fosse de Branham, você creria. Se os pentecostais fossem de Jesus, creriam em Jesus e seriam batizados em nome de Jesus Cristo e prosseguiriam, aí creriam no profeta. Mas como eles não são de Jesus, eles não creem nem em Jesus, nem no profeta. E o povo do profeta, se eles crescem mesmo no irmão Branham, eles creriam na mensagem do irmão Branham e aceitariam João. E quando a mensagem fosse esclarecida para eles, eles tomariam esta mensagem e agradeceriam a Deus por esta luz e até pelo ministério que terminou anterior. Obrigado, Senhor, pelo ministério de Moisés, que era a lei. Muito obrigado, porque agora o Senhor nos deu o ministério de Josué, que é a graça. Não é bonito isso aí? É bonito. Obrigado pelo ministério de Jesus, que nos salvou, que andou conosco. E obrigado agora pelo ministério do Espírito Santo, que nos encheu de Jesus. Jesus é a palavra. Você deveria dizer a mesma coisa. Obrigado, Senhor, pelo ministério de William Branham, que cumpriu. E obrigado porque agora, depois de William Branham, tem o ministério da esposa, e nós estamos comendo este maná, esta palavra deste dia. Você deve regozijar com isto. Amém. Isso é muito bom. A gente vai comentando nestas coisas. Se as pessoas pudessem crer, seria tão fácil
crer na palavra, né? Seria fácil. Mas vocês têm que ver, o ministério de William Branham terminou. Sabe por que o povo esperava Jesus vir agora, nos últimos tempos, e Jesus andar aqui na terra? Eles esperavam Jesus mesmo. E não era Jesus, era Branham. Mas eles esperavam Jesus. Por quê? Eles esperavam Jesus porque eles creram tanto que Jesus fez uma obra tremenda lá atrás e que teria que ser ele, porque ele diz: eu sou o Alfa e o Ômega. Quer dizer, tem que ser ele. Mas era ele em outra manifestação. Era ele em outro homem. Não ele mesmo. Se Jesus viesse aqui, eles matariam ele outra vez. Roma perseguiria ele e o crucificaria se tivesse uma morte desta forma neste dia. Mas o que eles fazem? Crucificam a palavra. É o que fizeram no tempo de William Branham. Ele falou contra a geração do seu dia. Eu acuso. Isso é o homem que julga os Estados Unidos. Ele diz: eu não estarei para julgar outra geração, mas a geração que eu vivo. E por isso ele pregou a mensagem, um julgamento, porque era aquela mensagem naquele dia que julgava. Jesus mesmo disse: não sou eu quem julga, é a palavra. É a palavra que está julgando. Não é o homem Branham que julga, é a palavra, a mensagem, o julgamento que julga. A mensagem, um julgamento que julga. Que mostra que Deus já está fora do ministério dos Estados Unidos. Passou. Vocês pensam que Deus vai voltar lá? Os luteranos também pensam. Os pentecostais, com aquele desejo daquele poder do início do século XX, eles pulam e gritam hoje, choram e berram, achando que aqui não, aquilo lá era genuíno. Vocês aqui tudo é falso, fabricados. Por quê? Porque não podem receber a palavra hoje, não pode ver quando o ministério termina. A coisa pior que tem no homem é não ver algo acontecer. A gente está chegando à velhice e quer agir como rapazinho. As pessoas não percebem. Você tem que entender que se nós estamos velhos, vamos ter que agir como velhos, experientes, mas velhos, cansados. Não adianta querer fazer um trabalho de um jovem, porque não consegue mais fazer isso. Você tem que ver que você está limitado pela sua própria idade. Você é limitado quando o seu ministério termina. Cada ministério, irmão Branham diz que vem na terra, ele tem 3 anos e meio de avivamento, depois que ela acaba. E ele vai viver da influência daqueles 3 anos de ministério. Você pensa que eu não enxergo isso? Eu estou vivendo hoje da influência do ano 2000. Quando eu comecei a pregar essa mensagem, eu estou vivendo aquela influência daquele ano, 2000. Aqui eu já estou cansado, estou apenas mostrando as coisas para você, e o ministério prosseguiu, mas estamos vivendo com aquela influência daquele dia, aquele dia da revelação. Quando a gente viu a primeira vez que Deus tinha um novo nome, quando a gente viu que HM fazia parte do nome de Deus, quando a gente viu a primeira vez o Cordeiro saindo do trono. Oh, mas aquilo ali foi bom, a era terminou. Quando a gente viu isso no ano 2000. Agora nós estamos no fim. O nosso tempo está acabando. E temos que entender. O ministério de cada homem terminou. Se o ministério de Jesus terminou para que o Espírito Santo entrasse, o ministério do Espírito Santo era da graça, terminou para que viesse a revelação dos selos, Apocalipse 10, de 1 a 7. O ministério de Apocalipse 10, de 1 a 7, terminou para que possa começar o ministério da esposa de João, Apocalipse 10, de 8 a 11. Você tem que ver, terminou o ministério. Você está ouvindo uma mensagem hoje e você quer ouvir a voz do irmão Branham. Quanta gente, eu também tenho vontade de ouvir a voz de Jesus, mas não tem jeito. E irmão Branham falou que isso podia acontecer dentro de 20 anos, podia acontecer.
Eu creio que aconteceu quando ele desceu do céu e falou na boca de William Branham. Mas as pessoas que esperam, ainda pode acontecer que a gente vai ter uma lei aí no mundo de que vamos ouvir a voz literal de Jesus. A voz de Jesus é a palavra, e a palavra estava na boca de Branham. A palavra estará na boca de João, para poder mostrar para você que tudo tem terminado. Branham terminou o seu ministério. Me veio isso, é tão simples. Jesus terminou o seu ministério. E aí ele foi derramado na igreja. O que era a igreja? Jesus derramado nela. Branham terminou o seu ministério de 7º anjo, de revelação. E o que aconteceu? Agora, aquele espírito que estava em William Branham, que deu aquele ministério, que revelou aquela palavra, agora foi derramado na esposa. A esposa, ela tem recebido a palavra revelada, porque o esposo é a palavra revelada. E ela não pode ser outra coisa. Ela é palavra da palavra do 7º anjo. Como é a palavra da palavra, Jesus. É a mesma coisa. Só que você tem que ver o ministério no tempo em que vivemos, que ele tem encerrado. A gente viu um pouquinho aqui na mensagem Almas Encarceradas hoje, 104. Jesus, nós descobrimos que Jesus em seu ministério, depois que ele havia pregado às pessoas, agora nós vamos ser bem bíblicos nisto. Depois que Jesus havia terminado o seu ministério, e o seu ministério foi rejeitado pelas pessoas. Quando o ministério termina, é onde é rejeitado. O ministério de William Branham não terminou na primeira e segunda etapa, porque ele estava sendo aceito, todo mundo queria. William Branham, o profeta de Deus, ele tem discernimento, Deus mostra para ele em visões, sonhos, as coisas, aleluia, nós cremos no homem de Deus. Tudo bem, mas quando é que ele foi rejeitado? Quando foi revelado os selos. Ele mesmo diz, eu vou perder mais de 10 mil de meus amigos. O que era aquilo? O ministério sendo rejeitado pelas pessoas. Quais pessoas? Próprios amigos dele. Quem vai rejeitar o ministério hoje? Quais pessoas? Os próprios amigos do ministério, os próprios amigos de João, é que vai rejeitar, porque não vai poder ver esse ministério operando autenticamente, porque não é do jeito que eles pensam. É o que eles pensavam de Jesus, pensaram de Branham, e agora eles pensam do ministério do dia final da esposa. Eu sei que alguém está dizendo, não, o ministério final é William Branham. Meu filho, se você tivesse mais luz, você veria isto, que William Branham foi o 7º anjo da 7ª era da igreja. Acabou as eras, não tem mais eras. Não tem 8ª era, mas que tem a esposa depois dele, tem. Que tem João, depois de Apocalipse 10, tem. Você já leu a Bíblia? Se não leu, eu te desafio a ler Apocalipse 10, 8 a 11. Quem sabe você está cego. Você para em Apocalipse 10, de 1 a 7 e fica quieto ali. Não, vença, anda mais um pouquinho. Vamos Apocalipse 10, de 8 a 11. É o cumprimento do ministério da esposa de João, que comeria o livrinho. Qual livrinho? A revelação dos selos, que foi revelado pelo 7º anjo. João tem que comer esta revelação. Ele não tem que trazer uma coisa que choca com a mensagem de William Branham. Não. Por isso até hoje eu estou certo que o que eu tenho pregado, eu não sou João, mas o que eu tenho pregado não choca com a mensagem de Branham. Não choca, esclarece. Esclarece porque as pessoas estão vendo melhor a mensagem de William Branham. O que nós não víamos da mensagem de William Branham, 7º selo, 7 trovões, visão da tenda, tudo isso nós vemos hoje. Novo nome estamos vendo hoje. Por quê? Porque o ministério que vem depois do irmão Branham é o ministério da esposa, é o ministério de João, é a costela que saiu
do sétimo anjo. Essa é a esposa. E o que era o sétimo anjo? Era o mensageiro de Deus na terra, revelando os mistérios. O que é João? Essa esposa é aquela que come o livrinho, saiu dali, isto é, toma aquele livro, aquela revelação, conforme está em Apocalipse 10, 8 a 11. Vai, João, toma o livrinho aberto da mão daquele que está sentado, daquele que está sobre o mar e sobre a terra. Toma e come. Oh, quando isso acontecer, te garanto que passaremos por alto. Não veremos, porque em nenhum tempo eles viram, e não poderão ver hoje também. Quando Deus, a mensagem do dia, Apocalipse 10, de 1 a 7, sabe onde está? Foi derramado dentro de Apocalipse 10, de 8 a 11. Aquele espírito de revelação que estava dentro de Apocalipse 10, de 1 a 7, está dentro da esposa de Apocalipse 10, 8 a 11. É o espírito de revelação. As pessoas, o exterior, não está com nada, mas o que está dentro é tudo. É isso que você deveria perceber. Pedro não era nada, mas quem estava dentro de Pedro era tudo. Que até a sombra de Pedro curava. Agora, se fosse apenas a sombra de Pedro, seria a sombra de qualquer homem. Mas é porque o Espírito Santo tinha se derramado em Pedro. E a sua sombra era a sombra de Jesus. Curava os enfermos. A nossa sombra é a sombra do sétimo anjo. Revela as pessoas. Por onde passa a nossa sombra, revela as pessoas. Elas enxergam a verdade. Só a sombra, porque o que está dentro de nós é o que foi derramado de Apocalipse 10. De 1 a 7, dentro de 10, 8 a 11. Pai, te agradecemos, Senhor, pela oportunidade que o Senhor dá a nós mortais, de podermos ver essas coisinhas, essas pepitas, e nos alimentarmos deste pão, o pão do Senhor, o novo nome, o qual nós alimentamos, a revelação dos selos que nós alimentamos. Estamos agradecidos a Ti, Pai, por esta oportunidade de poder comer esta palavra e ver o ministério quando ele vai terminando. O ministério está terminando. Logo, Apocalipse 11, as duas testemunhas estarão pregando para os judeus. Mas tem que terminar aqui Apocalipse 10, 8 a 11 primeiro. Estamos no fim. Algo vai acontecer. Deus sairá dos gentios e voltará para os judeus. Mas enquanto estamos aqui, a graça divina do Senhor está derramada sobre os eleitos. Porque saiu das eras, mas entrou no profeta do dia. Sai do profeta do dia e entra na esposa eleita. Obrigado por tudo, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor.